Visitar algumas das obras do avô foi a forma encontrada por Amadeu de Mio Geara e Lívio Batista de Mio para comemorar os 143 anos de nascimento do construtor de igrejas, Giovanni de Mio. Era sábado, 13 de agosto. Em vez de forno di Canale, na província vêneta de Belluno, terra natal de Giovanni, os dois foram até Campo Largo, um município da Grande Curitiba. Ali estão algumas das dezenas de igrejas construídas pelo arquiteto autodidata, emigrado para o Brasil ainda criança. Acompanhamos a visita dando sequência à matéria da edição 261 da revista Insieme, em que abordamos obras de Mio realizadas em Curitiba. É uma torre, digamos, típica da região do Vêneto, no norte da Itália. Primeiro, é uma estrutura separada da igreja. As razões de fazer a torre separada da igreja não posso, digamos assim, definir perfeitamente. Porém, talvez seja um problema econômico. Primeiro fazemos a igreja e depois, quando sobrar o dinheiro, faremos a torre. Porém, tecnicamente, é uma solução muito eficiente. Primeiro, porque a torre, geralmente, por ser uma estrutura mais pesada, mais alta, ela, digamos assim, age sobre as fundações de uma maneira diferente do que a própria estrutura da igreja, que geralmente é mais baixa, transmite geralmente menos cargas às fundações. Então, algum recalque na torre não atingiria as obras da igreja. Talvez essa seja uma razão. Do ponto de vista arquitetônico, essa torre não é das mais altas. Deve ter quantos metros? Diga, Amadeu. Não tem 40 metros. Não tem 40 metros. É uma estrutura típica do ponto de vista arquitetônico, digamos, inserida no neoclassicismo que surgiu primeiramente na Itália. Os seus sinos no topo, uma cruz coroando esse topo, janelas com arcos circulares no topo para permitir o som do sino. Enfim, uma estrutura arquitetônica muito agradável à vista, singela, espontânea. Sem dúvida foi uma obra que saiu do interior do João de Mio.
esta aqui de Bates com a torre central. Nós vimos a torre de Campo Comprido separada, a torre da Colônia Mariana separada, e o Micheletto ali também tem a torre como essa aqui. O estilo é o neoclássico, isso aí é o neoclássico. O João de Mil se baseava nos autores antigos. No caso específico do João de Mil, ele gostava do Vignola e também do Palladio. Então, ele estudou muito os manuais do próprio Vignola, que definiam as proporções que tinha que ter uma coluna, por exemplo, em relação à altura, a largura tinha que ser uma fração daquela altura, e todas essas regras que foram estabelecidas aí, digamos assim, por ocasião do Renascimento, ele levava a sério. A gente nota as cimalhas, o arco das janelas, o terminar dos arcos em cima das colunas, com, digamos, um aparador ali, como se fosse uma pequena cimalha. Esse estilo é comum do João de Mil, né? Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que precisa muito cuidado com relação ao teto. Como já dissemos, o teto é de estuque e está pendurado numa estrutura de madeira que à época, sem dúvida, era de pinho. E o pinho, nós sabemos que tem uma determinada durabilidade. Portanto, é preciso rever essas estruturas de telhado das igrejas que têm esse tipo de serviço, para que, se no tempo propício, se proceda a um reforço, se for o caso, né? Então, no estilo João de Mil, na minha opinião, não tem nada de novo. É o estilo João de Mil. E marcou época em Curitiba. E nós temos a felicidade de estarmos aqui visitando a obra dele no dia do aniversário dele, não é? Isto é uma coincidência fantástica, lhe contaram, pai? É uma coincidência fantástica. Isso se ele não estiver mentindo. Ele diz que não sabia do dia do aniversário do avô dele. Não lembrava. E nós marcamos uma pequena excursão para ver uma série de obras dele. E fomos ver que dia era hoje, era 13, o dia do aniversário dele. Dia de cachorro louco, hein? Tem mais essa. Ainda bem que não é sexta-feira mesmo. Mas é uma forma de homenageá-lo dignamente também, visitar. Sem dúvida. Foi uma coisa extraordinária, hein? Até o Ladrilha, João de Mil. O ladrilho é típico dele. E lá na Aparecida, que vocês vão visitar, é o mesmo ladrilho. É? Serve lá na paróquia de Aparecida. Olha aí. Lá dentro da Bernasca. É o mesmo Bacana. ladrilho. Só não tem as pinturas, não tem é diferente não foi eles que Olha, uma tiveram pequena uma coisa, parceria nesse período. uma pequena coisa que eu recomendo é ficar atento nessa parede que eu já falei com você. Ela sofreu um recalque na fundação, essa parede. De tal sorte que, se fica assim, não tem problema nenhum. Porém, se isso aí aumentar um pouco, tem que reforçar isso aí. É fácil fazer isso aí, muito fácil. E nós estamos com os projetos aí, avaliando, né, toda a estrutura dela. Como eu estava falando no início, veio um scanner aqui e jogou pontos, não sei o nome, um scanner da Suíça, jogaram pontos em toda a estrutura do prédio e mapearam esse prédio. Ele está mapeado num pendrive que só tem um programa, um computador específico que abre ele, né? Os engenheiros, Para fazer o quê? para avaliar a estrutura dela, porque ela está cedendo essas rachaduras, o solo também, a infiltração de água, fazer todo para iniciar um projeto. Estamos com um projeto aí para o restauro dela no futuro, né? Então, Bom, assim, no primeiro olhar, isso aqui não tem problema nenhum. Agora ali, segundo ele me disse, houve um reaterro, se for verdade. Então tem-se que fazer, mas tem que ser uma pessoa que entenda do assunto para fazer isso aí. Não pode ser qualquer cara aí também. não, porque não resolve. Entendeu? Isso aí precisa estudar, mas não é o computador que vai resolver. Teria que fazer um reforço, mas eu acho que ainda não é o caso, porque essa parede não tem essa racha. É sinal que não houve nenhum recalque nessa parede aqui. Isso só precisa olhar. Agora, mais importante é que olhar a estrutura de madeira.
Sim, aqui é uma grandiosa obra de 65 anos e a gente destaca o carinho cultural, artístico, arquitetônico dela, que é belíssimo. A gente pode contemplar essas paredes, essas pinturas feitas a muito custo, há 65 anos atrás. Então, o que o padre destaca? Esse caráter espiritual. Você entra dentro da igreja, você se sente abraçado pelas imagens, pelo aspecto espiritual, né? Desde o São Sebastião lá na Abissinde, todos os evangelistas aqui na nave da igreja. Então a gente se sente abraçado, as pessoas vêm rezar diante das imagens pintadas, então é um carinho, né? Então eu destaco que o aspecto cultural, artístico, arquitetônico, e ao mesmo tempo a gente se sente acolhido nessa igreja. A acústica dela é perfeita, tem todo um trabalho bonito, né? É uma obra de 65 anos de idade, né? É uma cultura, né, italiana, né, e polonesa, né? Então cada obra de arte dessa, uma família bancou, né, custeou essas pinturas que foram caras na época. Então cada família, família Secato, família Vilsec, família Andrade, família Gelasco, né? Cada uma delas fizeram esse patrocínio dessas imagens, né? E mantém o registro, né, das famílias que contribuíram para formar a igreja, né, a nossa comunidade, né? Eu vejo aí, Ticato, é italiano e polonês? Sim, italiano. Aqui é cultura italiana e polonesa. Polonesa. Agora hoje, claro, está tudo mesclado, mas as duas grandes forças mantêm os nomes, né? Os nomes mantêm-se ainda forte, né? Mas hoje mesclou muito, né? Muita imigrante, muito brasileiro, hoje está mesclado. Hoje já não tem um destaque, uma família destaque, né? Tem os Andrades, né? Hoje a família ainda que mantém um nome local, né? E os costumes também? Os costumes hoje já se dissolveram muitos, né? Mas ainda tem aquela acolhida afetuosa, aquele queijo, aquele pão, aquela broa, sempre, né? A cultura polonesa. A religiosidade, não abandona a missa dominical das 8h30 da manhã no domingo é a mais cheia da igreja. Então o pessoal é de missa de manhã, não é missa de noite. Pela manhã já estão rezando e agradecendo a Deus. Veja essa janela, essas duas janelas na frente aqui. Tem um arquinho embaixo, que é um arquinho normal, e tem um outro arco que é um arco gótico. Ele resolveu, João de Mil, botar um sentido gótico nessas duas janelas aí. O resto é tudo romano, redondinho, direitinho e pronto. Isso na fachada, né? Então é isso. Essa igreja, no mais, tem o estilo do João de Mil. As molduras características, os arremates nas cabeças das colunas, com capitéis, a torrinha,
não é muito alta, mas é muito simpática. Ela sobressai por sobre as árvores e as araucárias, deixa a paisagem muito linda. Vamos ver ali do lado o que tem. Bom, mas eu não sou crítico de arte, viu? Não, mas pelo menos para dar uma ideia. Não sou crítico de arte, mas... Aqui tá a lateral também tem as janelas com o fechamento, primeiro num arco circular normal para o estilo, e depois um arquinho, uma abóbodazinha gótica. Uma, duas, três, quatro janelas na lateral nesse mesmo estilo. Eu acho que é a única coisa diferente que o João botou aí. O resto são coisas normais para o estilo próprio dele.